Olá, muito boa tarde. A Igreja vive por estes dias a sua Semana Maior. A Semana Santa é a evocação dos acontecimentos que levaram à morte e ressurreição de Cristo. Para nos falar do alcance destes dias na vida dos crentes e na mensagem que passa para a sociedade, contamos com a presença entre nós de Frei Filipe Rodrigues, dominicano, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. A Páscoa vive-se nos vários momentos do tríduo pascal, momentos que os cristãos vivem com intensidade, numa narrativa litúrgica que conduz à ressurreição. Porta de entrada no tríduo pascal. A missa vespertina da Ceia do Senhor, na tarde de Quinta-feira Santa, situa-nos na instituição da Eucaristia. Uma refeição partilhada, um grupo reunido à mesa e o mestre que parte o pão, o distribui e surpreende os discípulos, anunciando tratar-se do seu próprio corpo. O mesmo acontece com o cálice. Esta primeira comunhão irá multiplicar-se nos tempos. Fazei isto em minha memória. O gesto e o seu significado permanecem em cada evocação dessa ceia que se faz presente em cada Eucaristia. Um mistério a que só os dignos podem aceder. E esses são os humildes, os que servem, aqueles que se baixam dispostos a lavar os pés do próximo. O ser igreja é serviço, não é honra ou distinção. Ainda assim, na ceia já se antecipa a paixão. À mesa está aquele que entrega ao Mestre o que conspira e não consegue perceber a grandiosidade deste mistério. Tudo se encaminha para o Calvário. A noite de Jesus no Horto das Oliveiras antevê o sofrimento das próximas horas. A traição de Judas revela-se nos soldados que se apresentam para levar Jesus. Sexta-feira Santa apresenta-nos o episódio da condenação e da morte na cruz. Uma narrativa intensa e trágica, mas que descreve a essência do que o cristianismo identifica como um ato de amor. Um Deus feito homem que dá a vida por aqueles que o condenam. O símbolo do martírio adquire nesta tarde o significado de uma libertação. Nesta tarde, os templos estão despidos de ornamentos. Não há flores nos altares, nada pode perturbar a atenção que se quer concentrada naquela cruz que se vai revelando. Um momento trágico em que a multidão se afasta e apenas permanecem os amigos chegados. Mas este momento marcará os tempos e a humanidade. Tal como profetizava Zacarias, hão de olhar para aquele que trespassaram. O silêncio e a espera são a essência litúrgica do Sábado Santo. O sepulcro impõe-se como que um fim, um lugar onde tudo termina. Neste dia não há celebrações. Os cristãos meditam ainda na carga dramática da morte na cruz. Mas a atitude é de espera confiante. Contempla-se o sofrimento e o alcance dessa morte na cruz, na certeza de que ela não é o fim, mas apenas um momento. A noite traz a luz. As trevas são quebradas pela luz acesa no lume novo. Na noite de Sábado Santo, a Igreja celebra a sua maior liturgia, a Vigília Pascal. A evocação que parte do Antigo Testamento acompanha a história da salvação do povo judeu e culmina com Cristo vencedor da morte a devolver a vida a todos os que nele acreditaram. Nesta vigília, a Igreja celebra toda a dimensão do mistério, recorda os momentos difíceis, as tribulações, mas sublinha o triunfo da vida sobre a morte. É a festa da luz que se acende para alguns pela primeira vez.
aqueles que, nesta noite, recebem o batismo e se incorporam na grande família dos crentes. A Vigília Pascal é a Páscoa. Faz a ponte entre o sepulcro e a vida, entre o Sábado Santo e o Domingo de Ressurreição. Antecipa a festa que depois rompe as paredes do templo e se propaga aos corações, às ruas das aldeias e das cidades. A cruz é uma circunstância do cotidiano e, nestes casos, são os visitadores que ajudam a suportar a cruz do dia-a-dia. A Paróquia do Campo Grande, em Lisboa, tem um grupo de voluntários que leva a relação e a comunhão a quem está doente e, na maioria, recebe apenas aquela visita na semana. A visita a um doente é a maneira que nós temos de fazer com que pessoas que estão isoladas e que não podem sair de casa e que se sentem, no fundo, afastadas, passem a sentir-se dentro deste corpo que é a Igreja. E, por outro lado, que possam ter algum nível de sociabilização, porque muitas delas estão num tal isolamento que não veem praticamente ninguém ao longo da semana. Hoje a Eclésia acompanha Manuela Leitão, visitadora há 15 anos, que parte da paróquia com a comunhão para levar a uma doente que sofre de lúpus e vive sozinha. Sou eu, já aqui estou. Viva! Bem-vinda à paróquia. Tá bom? Oh, acabou, com um bocado de frio. Pronto, agora vai buscar aqui. É assim a saudação da doente Cristina Allen Revés. Saúda à paróquia, na pessoa da visitadora, e logo se preparam para uma pequena oração e a comunhão. Vamos começar a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cristina era professora de português e francês. Foi ainda psicóloga na luta contra a droga. E hoje, a doença impossibilita de sair de casa longos meses. Por isso, as visitas de Manuela mudam os seus domingos. Alegra-me sempre e penso que me muda um bocado os domingos. Estabelece uma mudança. Há sempre qualquer coisa de bom que vem depois daquele momento. Eu sei que estou muito longe, dos tantos fiéis, não é? Estou sozinha em casa ou estou acompanhada. Simplesmente, naquele momento não estou só. Não é só a Manuela que vem. As conversas são animadas entre partilhas e segredos. Tornaram-se amigas, mas o olhar profundo de Cristina não esconde dias tristes. Quando a pessoa está triste, nós temos que emitir alegria por nós e por ela. Dá-se a comunhão mais cedo e depois conversa-se muito mais à vontade. A comunhão vai mudar muito. E principalmente o que eu penso é que, vinda da igreja, vinda da paróquia, recebendo a comunhão da mão do nosso prior, que normalmente é ele, e que diz vai levar aos nossos doentes e diz-lhes que rezem por nós, porque nós rezamos sempre por eles. Então eu sinto-me assim uma partículazinha de missa que vem à casa da doente. Perdem-se os minutos e as horas e fica a promessa de uma nova visita na semana seguinte. Até à próxima. Os degraus do prédio de Alvalade, em Lisboa, conhecem os passos de Manuela, que a cada semana visita a Cristina, uma doente com lúpus. Realidade de uma paróquia que deixa de apenas receber as pessoas, mas se transforma e vai ao encontro de quem está só, combatendo a indiferença, como pediu o Papa Francisco nesta Quaresma. Adeus, Cristina. Saudades, Miguxa.
Obrigadinha, será um presente. Para muitos cristãos, a perseguição é uma cruz de todos os dias. Paul Bahati foi ministro para as minorias no Paquistão e esteve em Portugal. É no ambiente onde acontece a discriminação religiosa que o problema tem de ser combatido. A certeza é do antigo ministro das minorias no Paquistão, que denuncia programas de educação que levam à violência. A lot of people use children, brainwash them and impose their radical philosophy. As they grow, hatred, division grow in their minds and they are ready to kill or die in the name of religion. This is the main problem. Atual ativista pelo diálogo interreligioso, Paul Bahati diz que a erradicação da violência contra os cristãos depende da capacidade de chegar ao coração da comunidade muçulmana, sobretudo aos jovens. We don't have to fight the blasphemy law. We have to fight that ideology which use or misuse this law for their personal score. Paul Bahati diz que não vai recuar, mas sim continuar a defender os interesses e os direitos daqueles que no Paquistão estão a ser falsamente acusados, presos e condenados à morte por causa da sua fé em Cristo. Pessoas como Asia Bibi, que deverá ser libertada e acolhida de volta na comunidade. I'm quite sure that she will be released sooner or later, because until now, in the history of the Pakistani court, they have never condemned, given sentence, or they have never implemented the death sentence in case of blasphemy. Paul Jacob Bahati deslocou-se a Portugal para participar no Meeting Lisboa 2015, uma iniciativa organizada pelo movimento católico Comunhão e Libertação. Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. O que é o Tríduo Pascal e até que ponto a tradição celebrativa passa a mensagem destes acontecimentos centrais da fé cristã para a sociedade contemporânea? É o que queremos conversar com Frei Filipe Rodrigues, dominicano. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Hoje é quarta-feira, amanhã a Igreja entra num ritmo celebrativo, digamos, mais intenso. Estamos na Semana Santa, é a Semana Maior, também se costuma chamar nestes termos. É o momento mais importante do calendário litúrgico estes dias. Sim, sem dúvida. Aliás, toda a liturgia nasce destes 3 dias. As primeiras celebrações dos cristãos são, de facto, de lembrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E não o Natal, propriamente. E não o Natal. O Natal é tardio, século IV. Aliás, é o centro da fé cristã. E é o anúncio que depois na Páscoa se faz e que Pedro faz no dia de Páscoa e no dia de Pentecostes, que Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, são 3 dias em que a Igreja, de uma maneira mais intensa, ela é Semana Maior, porque o mistério também é maior, em que nós celebramos aquilo que Jesus viveu naqueles 3 dias intensos. A sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Na tarde de Quinta-feira Santa há a missa vespertina da ceia do Senhor, com aquele rito muito próprio do lava-pés. É um momento litúrgico que nos lembra também o serviço, não é? É algo que nos introduz, digamos assim, neste mistério celebrativo. Exatamente. O tríduo começa com esta missa vespertina, portanto, já a entrar no primeiro dia, que é a Sexta-feira Santa, mas que antecipamos pela celebração de quinta-feira à tarde, olhando já para a cruz, porque vai ser o tema presente nos 3 dias, mas na celebração de Quinta-feira Santa, de facto, unem-se aqui 2 ou 3 temas importantes na vida de Jesus, na vida da Igreja e na nossa própria vida. Um deles é, de facto, o lava-pés, com o seu ritualismo, com a sua beleza, e esperando sempre que nós devemos lavar os pés uns aos outros. Portanto, esta atitude de serviço não é só uma questão ritual, é uma questão prática na vida da Igreja e no nosso mundo. Depois também aquilo que esse gesto significou, ao mesmo tempo, que é uma certa purificação para se sentar à mesa. Por isso aquela conversa de Jesus e de Pedro
tu não me vais lavar os pés, se não lavares não podes ter parte comigo. Há também esta purificação para se sentar à mesa e depois, obviamente, aquilo que nós fazemos todos os dias ou em todos os domingos, que é a celebração da Eucaristia, que é sempre memorial, portanto, uma atualização da morte, da entrega de Jesus e da sua paixão e ressurreição, como aliás dizemos em todas as missas. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo Senhor Jesus. Depois a sexta-feira, muito centrada na cruz. Sim, todo o tríduo é centrado na cruz, mas na Sexta-feira Santa sim. Na Sexta-feira Santa é um dia em que não há celebração da missa. Não é? Porquê? Porque estamos a viver aquilo que o sacramento antecipou. E olhamos para a cruz de Jesus, olhamos para o seu grande amor, porque os 3 dias enchem-se de um amor que serve, um amor que se entrega até ao fim, depois no dia de Páscoa um amor que liberta, o amor de Jesus Cristo. O ano passado o Papa até pedia que nós, quando fôssemos beijar a cruz, disséssemos obrigado, Jesus, pelo teu amor. É lembrar esse amor e é lembrar também os crucificados do nosso mundo. Porque são muitos. São muitos e são vários, não é? Nós pegamos as franjas da sociedade são os crucificados de hoje que precisam do nosso amor, precisam que nós lhes levemos o amor de Cristo. Os pobres, sem abrigos, doentes, os sós, as crianças abandonadas, os desempregados, os que vivem doenças psíquicas também. E aí está o desafio de Quinta-feira Santa, que é nos curvarmos diante do irmão. Claro. Se nós não temos esta atitude de serviço, se ela não é uma constante na nossa vida, aquele ritual do lava-pés perde sentido, porque tem que ser uma prática diária e concreta com as pessoas com quem vêm ter connosco, não só as pessoas que nós queremos, mas aquelas que vêm ter connosco e de quem nós nos aproximamos. Portanto, o serviço é muito, por isso é que é amor-serviço, amor-entrega e um amor que liberta, não é? Quem se encontra com Jesus, a sua vida muda. O sábado é o silêncio, mas um silêncio na expectativa. Claro, é um dia litúrgico, até não há nenhuma celebração litúrgica, a não ser as orações dos ofícios. É o dia do silêncio, a Igreja lembra sempre Maria, que é um sinal de esperança, não é? Junto ao túmulo. A Igreja está em silêncio, não como nós fazemos muitas vezes um minuto de silêncio para alguém que morreu, mas nesta expectativa, não é? Porque o cristão sabe que não acabou tudo na cruz. O cristão sabe que para além da cruz vem a alegria da ressurreição. Estive morto, mas agora vivo para sempre. E esta vida eterna, esta abertura à novidade, também a primavera e todas as expressões que nós vamos vivendo, mesmo culturais e da própria natureza, nos ajudam a viver. Tudo isso é importante para percebermos que este amor crucificado é também um amor livre e que liberta toda a humanidade, e não só os cristãos. E depois, nessa noite, então, há uma luz que rasga as trevas, não é? A vigília, todas as vigílias, a grande noite para os cristãos, que é, obviamente, as 4 dimensões fundamentais que nós celebramos sempre, mas que evidenciamos mais naquela noite: o fogo, a luz, Cristo que é a luz do mundo, aquele fogo que acompanhou o povo no deserto, depois a palavra de Deus, que vai sempre nos alimentando e orientando o nosso caminho, depois a água, com toda a liturgia batismal, e finalmente a Eucaristia. Voltamos a sentar-nos à mesa, como no dia de Páscoa, como os discípulos de Emaús, para celebrar a alegria e a entrega e o amor de Jesus ressuscitado. Jesus que volta a sentar-se connosco à mesa, já numa outra dimensão, porque os lugares dos escravos continuam lá. Estes momentos celebrativos extremamente fortes e que acabam por ser um convite a uma participação intensa dos crentes, dos cristãos, mas têm sempre, e olhando à realidade portuguesa e por o mundo fora, acabam por ter sempre manifestações públicas também muito visíveis, muito fortes. Ao fim e ao cabo, como se os cristãos não quisessem guardar só para si a riqueza destes momentos celebrativos, não é? Claro. Às vezes dizem que são celebrações paralelas, que não devem ser, não é? Estas manifestações de piedade popular complementam, de certa maneira, esta ação litúrgica. Não tem a mesma força, se calhar até tem mais força as procissões e todas as coisas que se fazem fora do espaço litúrgico e celebrativo, mas elas são complementares, porque são também a resposta cultural e de fé, porque estas procissões, todos estes movimentos, a procissão do enterro, tudo isto, as dias sacras, chama muito mais gente do que as pessoas que vão à igreja. Então, aqui também é um momento bom para nós levarmos ao nosso mundo este amor de Jesus Cristo. Não só ficar dentro da igreja e dentro das celebrações, que será sempre uma minoria, mas
partilharmos com o mundo, com as paróquias, com as ruas, com as freguesias onde vivemos, partilharmos esta mesma fé e esta mesma pessoa que é Jesus. Portanto, não deve haver rivalidades nos dois momentos, devem-se respeitar, mas sobretudo devem-se complementar. E até que ponto é que estes momentos celebrativos conseguem fazer passar a mensagem nos dias que correm? Perderam eficácia? Porventura as pessoas até andam em busca de algo que os identifique com coisas mais sólidas e mais imutáveis nos tempos e se identifiquem mais com estes momentos? Que leitura é que faz? Eu creio que estas celebrações mais exteriores, digamos assim, fora da dimensão litúrgica, elas conseguem captar muito mais a atenção das pessoas e conseguem, sobretudo, envolver mais pessoas. Porque nas celebrações das missas, a celebração da Paixão, o lava-pés e da Vigília Pascal, não sai do grupo que normalmente que se reúne para celebrar a fé. Aqui há outros envolvimentos, há gente que prepara, há gente que é preciso força, é preciso mão de obra, é preciso programar, as autarquias muitas vezes também se juntam, porque também tem aqui alguma expressão depois nessas celebrações, nessas procissões. Portanto, tudo isto é muito envolvente. E, obviamente, a teatralidade, que é um meio de catequese, nós não podemos esquecer, não com a Páscoa, mas com o Natal, que o São Francisco de Assis tornou universalmente conhecido o Natal porque lembrou-se de fazer aquilo ao vivo. Portanto, isto também é catequese e deve ser catequese. E era muito importante que as paróquias, que às vezes há rivalidades entre paróquias e autarquias por causa destas celebrações, era bom que houvesse aqui um entrosamento de tal maneira que todos pudéssemos beneficiar e tudo pudesse ser também levar Jesus aos outros. Muito bem, Frei Filipe Rodrigues, muito obrigado por ter partilhado connosco a riqueza destes dias, destes momentos celebrativos que constituem a Semana Santa. Muito obrigado pela sua presença entre nós. Um olhar em torno dos acontecimentos da Paixão de Cristo que a Igreja assinala nestes dias. E hoje ficamos por aqui. Recordo que mais logo pelas 22h45 pode acompanhar o programa Eclésia na sua edição rádio na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.